Olá, eu sou Sérgio Fraga e esse é o canal Tecnologia Sem Crise. Nesse vídeo, nós vamos entrar numa nova fase, uma fase em que nós vamos tratar de assuntos mais objetivos, mais práticos. São dicas que vão ajudar no seu dia a dia de trabalho com o seu computador, tá? Então, nesse vídeo eu vou começar a falar sobre organização de arquivos. Então, como você pode organizar os seus arquivos? Não estou dizendo que sejam regras, que seja uma coisa imposta, não. Vou dar dicas de como você organizar, tá? Como você pode organizar os seus arquivos, mas se você estiver satisfeito com os procedimentos que você tem que fazer para encontrar um arquivo, se você acha que a forma que você usa hoje em dia para procurar um arquivo é suficiente, se você consegue manipular os seus arquivos sem se estressar, ok. Tá? Então eu só vou dar dicas de como você pode se organizar um pouco nesse sentido, tá? Vou falar um pouco mais para frente também sobre como você pode preservar seus arquivos, ou seja, guardá-los de uma forma que você não os perca. Vou falar de formas diferentes de você armazenar os seus arquivos. Vou falar de tipos de mídia diferentes que você pode utilizar. Enfim, nessa fase, tá, dos vídeos do canal Tecnologia Sem Crise, eu vou tratar de organização de arquivos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos à dica de hoje. Se você gostar dessa dica, por favor, clique no joinha, não esqueça. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se e marque o sininho da notificação para que seja avisado sobre a postagem de novos vídeos, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, uma dúvida, um comentário, uma sugestão, comente, tá? Eu já tive, com 3 vídeos somente publicados, eu já tive um feedback muito interessante de uma pessoa que teve um problema lá, que não conseguia localizar os seus arquivos, e eu consegui ajudar essa pessoa. E isso é muito gratificante, né? Então, por favor, se tiver qualquer dúvida ou comentário, coloque aí no comentário, eu vou ter o prazer de responder, tá? E se você achar que há alguém que precise dessa informação, que precise, né, de um pouco mais de desenvoltura na hora de trabalhar com o computador, tá certo? Se você considerar que essa dica vai ser útil para alguém, por favor, compartilhe esse vídeo, que você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Tudo bem? Então vamos lá. A próxima dica: sem crise. Muito bem. Então esse é o primeiro vídeo de um grupo de vídeos que eu vou postar sobre organização e trabalho com arquivos. A primeira coisa que eu vou falar é sobre algo que indiretamente também pode interferir na qualidade, na sua qualidade de trabalho com o computador, no que diz respeito à velocidade, que é a área de trabalho. A área de trabalho, essa região aqui do Windows, né, onde normalmente fica
um papel de parede, que chamamos de papel de parede, né? Que é uma foto de algo que você queira que esteja sempre na sua tela, por exemplo, a logomarca da sua empresa, ou a foto de uma pessoa, um ente querido, enfim, uma foto sua mesmo, ou uma arte sua, enfim. Isso fica aqui na área de trabalho, né? E muitas pessoas armazenam arquivos na área de trabalho para ter um acesso mais rápido aos seus arquivos, ou porque no momento que vão gravar não tem muita noção de onde colocar o arquivo, está meio indeciso de onde colocar o arquivo, então coloca na área de trabalho, né? Isso acontece muito quando com pessoas que baixam arquivos da internet, né? Pessoas que fazem download de alguma página de rede social ou algum arquivo anexo de e-mail. Então, às vezes a pessoa acaba gravando na área de trabalho, né? E quando isso acontece, quando nós gravamos muitos arquivos indiscriminadamente na área de trabalho, o que pode acontecer? Tá? Um pouquinho de confusão. Por quê? Aqui nesse exemplo, essa tela está ocupada até mais ou menos a metade, né? E eu já vou ter dificuldade aqui de encontrar um arquivo. Imaginem alguns casos onde toda a tela já está tomada por arquivos, tá? Então, eu aconselho sempre as pessoas a ter poucas coisas na área de trabalho, tá? Poucas coisas. Só aquilo que é essencial, aquilo que vai te dar acesso direto ao essencial, né? E uma forma de você fazer isso é você criar atalhos. Pode-se criar atalhos para arquivos, né? E também pode-se criar pastas para você armazenar esses arquivos. Porque no seu computador, não sei se você sabe, mas tudo é gravado em arquivo, tá certo? E os arquivos, eles podem ficar organizados por pastas. Muitos arquivos do seu computador já vêm gravados, organizados, melhor dizendo, por pasta, tá? Todos os arquivos são gravados em alguma pasta, tá certo? Então, vamos lá. O programa que você vai usar para organizar os seus arquivos é o chamado Explorer. Na verdade, é um gerenciador de arquivos, esse programa, né? E ele é representado por uma pastinha amarela. No Windows, normalmente fica na sua barra de tarefa, né, uma pastinha amarela, tá? Você também pode encontrar no menu do Windows, tá? No menu de programas, você tem acessórios do Windows, não. No menu de programas, você tem o ícone do Explorer, tá? Só que você tem que, se você for pelo menu de programas, você tem que procurar,
né? Você tem que procurar o ícone do Explorer. E isso dá muito trabalho, se você tiver muitos programas instalados, né? Aí, por exemplo, eu acho que é nessa pasta aqui, Sistema do Windows. Tem aqui, ó, Explorador de Arquivos, que é o Explorer. Aqui está mostrando Explorador de Arquivos porque está em português, tá? Mas esse programa é conhecido popularmente como Explorer. Então, vocês perceberam que eu tive um trabalho aqui para encontrar o ícone do Explorer. Então, você pode usar o ícone na barra de tarefas, né, o ícone que está na barra de tarefas, ou caso ele não exista, tá, você pode acessar da seguinte forma, segurando a tecla do Windows e pressionando a letra E. Tá? Vamos ver aqui, ó, teclado virtual. Quero mostrar o teclado para você. Vamos lá. Então, no seu teclado, você tem aqui, ó, a tecla do Windows. Se você segurar, mantiver essa tecla pressionada e sem soltá-la, você der um toquinho na tecla E, você vai abrir o Explorer, ou seja, o gerenciador de arquivos. Windows E. Pressionei agora e abriu aqui, tá? O gerenciador de arquivos. Tudo bem? Ou explorador de arquivos, como queira, ou Explorer. Tá bom? Então é isso. Bom, falando sobre a área de trabalho, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos uma grande quantidade de arquivos, né? Como eu poderia organizar esses arquivos da área de trabalho? Poderia organizar por assunto, poderia organizar por tipo de arquivo, né? Como eu faria isso? Criando pastas. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem muitos arquivos de imagem baixados do WhatsApp, tá? Alguns arquivos de imagem baixados do WhatsApp. O que eu faço? Crio uma pasta aqui, com botão, clico com o botão direito, tá? Na área de trabalho. Vou na opção Novo e seleciono Pasta. Ele criou uma pasta. Eu posso colocar o seguinte nome: Imagens do WhatsApp. Tá? Então, eu criei uma pasta chamada Imagens do WhatsApp. Essa pasta, obviamente, está vazia. Então, eu vou mover a imagem que eu quero, né? Seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto. Ó, ainda não soltei o botão esquerdo do mouse e já aparece uma instrução, né? Uma descrição indicando que você vai fazer o quê? Nesse momento, se você soltar o botão, você vai mover para imagens do WhatsApp. Você está movendo esse arquivo para imagens do WhatsApp. Então, soltei, tá? Movendo, ó, não está mais aqui. Moveu para cá. Vamos ver se está lá. Clico 2 vezes. Cliquei 2 vezes. E aqui está o arquivo que eu movi para dentro da pasta. Muito bem. Mas eu quero mover todos os arquivos de imagem do WhatsApp, tá certo? Bom, eu posso selecioná-los de uma única vez. Ó. Cliquei no primeiro arquivo, segurei a tecla Ctrl, CTRL, segurei a tecla Ctrl e sem soltar a tecla Ctrl, eu vou clicando nos outros arquivos. Ó.
sem soltar a tecla Ctrl, ele está selecionando todos os arquivos que eu estou clicando. Tá? Ok. Selecionei esse grupo de arquivos. Agora vou movê-los para a pasta imagem do WhatsApp. Segurei o botão do mouse esquerdo e arrastei, sem soltar o botão do mouse, para cá. Mover para imagens do WhatsApp. Soltei. Mover os arquivos de imagem do WhatsApp para essa pasta. Tá bom? Bom, que outros arquivos eu tenho mais aqui? Eu tenho outros arquivos aqui de imagem do WhatsApp, tá? Então tem esse grupo aqui, ó, de arquivos. Mesma coisa. Aqui na área de trabalho eu posso fazer da mesma forma, ou seja, eu posso segurar a tecla Ctrl, clicar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ele vai selecionar os 7 arquivos, eu vou clicar com o botão direito e arrastar. Mas tem outra forma aqui na área de trabalho. Repare que esses arquivos estão juntinhos aqui, tá? Então o que eu posso fazer? Coloco o ponteiro do mouse próximo, numa área que onde eu não vou atingir nenhum outro arquivo, tá? Seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto para perto dos ícones, ó, dos arquivos, na verdade. Arrasto para perto dos arquivos, vou arrastando. E aí, soltei o botão esquerdo agora. Selecionei esses 7 arquivos. Agora eu quero fazer o quê? Quero movê-los para dentro dessa pasta. Seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto para cá. Ó. Quando o ponteiro do mouse estiver na pasta onde eu quero jogar os arquivos, eu solto o botão esquerdo e os arquivos foram movidos, tá? Vamos lá, como é que eu posso organizar mais isso aqui? Posso criar uma pasta, tem vários arquivos PDF, né? Vários arquivos do tipo PDF, que são arquivos de documento no formato da Adobe, tá? Então, eu vou criar uma pasta aqui primeiro, clicar com o botão direito nessa área vazia, vou em novo, pasta, vou chamar de arquivos PDF, Enter, e criei uma pasta para os arquivos PDF. Bom, agora eu quero selecioná-los e movê-los para cá. Então agora eu vou mover os arquivos de PDF para essa pasta aqui. Então clico com o botão esquerdo do mouse no primeiro, um clique. Depois seguro a tecla Ctrl e vou clicando nos outros, ó, com o botão esquerdo. Esse, esse, e esse. Tem mais um? Não. Solto a tecla Ctrl, tá? E vou agora mover os arquivos para dentro da pasta. Seguro o botão esquerdo do mouse sobre um dos arquivos selecionados e arrasto o mouse sem soltar o botão esquerdo, tá? Arrasto o mouse para cima da pasta, tá? E aí solto o botão esquerdo do mouse e os arquivos são movidos para cá, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver. Pronto, aqui estão vários arquivos, tá? PDF, ok. Muito bem. Então eu posso ir organizando dessa forma, organizando em pastas. Para deixar mais um pouquinho arrumado, eu vou mover essa pasta para cá. Ó, segurei o botão esquerdo, movi para cá. Só para organizar, tá certo? Então, por exemplo, tem arquivos do Word aqui, ó. Arquivos do Word. Então, eu crio uma pasta, botão direito do mouse, novo, pasta. Então, aqui, arquivos do Word.
Ou para não ficar redundante, arquivos disso, arquivos daquilo, você pode simplesmente colocar o Word. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, contanto que tenha até 256 caracteres. 255 ou 256 caracteres, tá? Então, eu acredito que você não vai colocar um nome tão grande, com tantas letras, né? Mas só para você saber, tá? Então, vou mover os arquivos do Word para cá. O que eu faço? Encontrei o primeiro, dou um clique no primeiro, seguro a tecla Ctrl. Qual é a tecla Ctrl? Essa aqui, ó, CTRL, tá? Seguro a tecla Ctrl. E vou agora clicando nos outros arquivos. Esse só. Agora, seguro o botão esquerdo do mouse sobre um dos arquivos que eu selecionei. Vamos ver, esse aqui, tanto faz. Seguro e não solto. Ó, e aí movo o mouse lá para a pasta que eu criei e solto. Pronto. Tudo bem? E assim vai. Essa é uma forma de você organizar seus arquivos por pastas, tá? Vou criar uma pasta aqui só para efeito de exercício chamada Outros. Cliquei no botão direito, Novo, Pasta, Outros, Enter. Agora eu quero selecionar o seguinte, todos esses arquivos aqui, ó, e mover para essa pasta Outros. Ó. Então, imagine um retângulo em volta dessa área aqui, tá? Um retângulo. O que você vai fazer? Ó, um dos vértices do retângulo estaria aqui. Então, eu seguro o botão do mouse aqui e arrasto até o vértice posterior, o vértice oposto, na verdade, né? Ó. E aí, eu quero selecionar até esses dois arquivos aqui de baixo. Então, arrastei até aqui. Vai ficar sobrando um, ó. Aquele arquivo ponto vai ficar sobrando. Por quê? Se eu mover para cá, ó, eu vou incluir coisas que eu não quero incluir na minha seleção, tá? Ainda não soltei o botão esquerdo do mouse, então eu volto para cá, tá? Para selecionar só o que eu quero. Soltei. E agora, além desses arquivos, eu quero selecionar mais esse aqui, que ficou solto. Seguro a tecla Ctrl de novo e clico. Tá? Muito bem. Todos os arquivos que eu quero mover para cá, para a pasta Outros, estão selecionados. Então, seguro o botão esquerdo do mouse em qualquer um dos arquivos selecionados e arrasto para a pasta Outros e solto o botão esquerdo do mouse. Pronto, arquivos movidos para a pasta Outros. Olha a diferença, né? Então, isso foi uma forma de organizar os seus arquivos, tá? No caso, se você tiver muitos arquivos aí espalhados pela área de trabalho. Mas, na verdade, eu não aconselho que se grave arquivos na área de trabalho. A área de trabalho, ela é mais útil para servir como um atalho, tá? Como um ponto de entrada para o local onde estejam os seus arquivos, tá? Por exemplo, eu já tinha aqui um atalho para arquivos pessoais. Isso aqui não é uma pasta, como a pasta Outros, ou como a pasta Word, ou como a pasta arquivos de PDF, ou imagens do WhatsApp. Esse aqui é um atalho. Como eu sei que isso é um atalho? Tem esse desenho dessa setinha aqui. Depois eu vou ensinar como criar um atalho. Então, o que acontece?
a pasta de arquivos pessoais, ela não está fisicamente aqui. Ela está fisicamente num local do disco rígido, tá? Do HD. E eu apenas tenho esse atalho aqui para acessar, para que eu entre imediatamente nessa pasta para gravar os meus arquivos. Tá certo, pessoais? Tudo bem? Então, é isso. Por que eu não aconselho que se grave arquivos na área de trabalho? Além de ser da área de trabalho, na verdade, servir como uma porta de entrada para os seus arquivos, os arquivos que você for usar através de atalho, tá? Quando você entra no Windows, quando você liga o computador e você entra no Windows, a primeira coisa que o Windows vai apresentar para você é a área de trabalho. Obviamente, depois que você digita a senha, se o seu Windows pedir senha para entrar. Então, depois que você digita a sua senha, você vai visualizar a primeira área de trabalho. E se a área de trabalho tiver muitos arquivos para apresentar, tiver muitos arquivos armazenados, o seu computador vai levar um tempo listando esses arquivos na memória, tá? Para que você possa acessá-los de maneira mais rápida. Então, toda vez que você, por exemplo, se você tiver muitos arquivos aqui, eu tenho... Aqui ficou limpinho? Ficou com aspecto, né, mais organizado? Ficou. Mas tem muitos arquivos nessa pasta, muitos arquivos nessa, e toda vez que eu ligar meu computador e entrar no Windows, o Windows vai listar internamente na memória todos esses arquivos que tem armazenado nessas pastas aqui, para poder apresentar para você mais rapidamente. Isso vai gastar um tempo desnecessário. Se esses arquivos estivessem armazenados num outro local e aqui só tivessem alguns atalhos para os locais-chave, né? O Windows só perderia tempo armazenando na memória o quê? Os endereços dos atalhos desses locais-chave. E aí, essa carga da tela principal, da sua tela principal, seria muito mais rápida. Tá ok? Então é uma dica que eu dou para você, tá? Se você de repente achar que o seu computador está muito lento para você, quando você entra, toda vez que você liga o computador, toda vez que entra no Windows, ele demora um tempão para abrir, tá? Pode ter outros fatores, tá? Mas um dos fatores pode ser também a quantidade de arquivos armazenados na área de trabalho. Tá legal? Então, essa foi a primeira dica, tá? Esse foi o primeiro vídeo falando sobre arquivos. Então, eu vou gravar mais vídeos falando sobre arquivos, porque é um assunto muito importante. É muito importante você saber lidar com os seus arquivos, saber organizar os seus arquivos, tá? Isso aí vai servir para você trabalhar com todo programa que você usar no seu computador, você vai precisar saber manipular arquivos, tá ok? Então, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou, se você achou útil, por favor, dê um joinha, tá? Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, escreva nos comentários. Se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se e marque o sininho da notificação para ser avisado cada vez que eu postar novos vídeos, tudo bem? E se você achar que mais pessoas precisam ver esse conteúdo, mais pessoas precisam aprender a organizar os seus arquivos. Você conhece alguém que seja um pouco enrolado nesse sentido, tá? Então, por favor, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, compartilhe para os seus amigos, que você vai estar me ajudando a ajudar mais pessoas,
Tá legal? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo sem crise.